Olá, Roberto Crema. Primeiro de tudo, eu quero dizer a grande alegria, né, de poder estar aqui com você e ouvir um pouco as suas palavras e as suas orientações, agradecendo também o convite. Sou Carlos Francisco, do Pentagrama atual do City Brasil, e em nome do Pentagrama, acredito, a alegria de todos nós do Pentagrama em poder dialogar com você em torno de um tema tão candente, em torno de um tema tão quente que certamente eu sei nos inspirará muito ouvindo você. Muito obrigado por ter aceito e podermos gravar, né? Isto e depois disponibilizar para todos os terapeutas do CIT. Eu que agradeço, Carlos Francisco, pelo gentil e fraterno convite, que é tão, eu diria, importante para esse momento, a dialogicidade. Então, vamos dialogar. Pois bem, Roberto, então eu queria já começar mesmo de imediato com o tema que acho que nos aflige muito. Há um lugar, e qual é esse lugar, para se falar de política no Colégio Internacional dos Terapeutas? Então, Carlos Francisco, primeiro eu quero esclarecer que eu não falo de pessoas. Eu falo com pessoas. E falo de princípios que possamos exercitar em nossas relações com pessoas. Eu denomino a isso a arte do encontro, que pressupõe o diálogo. E no momento em que nós vivenciamos, não é difícil constatar a dificuldade do diálogo, que é abrir um espaço em si para o outro. E nós estamos presenciando embates que não são fecundos, pelo contrário, são estéreis, porque, de algum modo, há falência desse encontro, nesse momento. Eu diria que isso tem a ver com o que Jean Villelou, Pierre Vai e eu denominamos de normose, a patologia da normalidade, que, por um lado, é uma adaptação a um contexto dominantemente adoecido, desumanizado, violento, sem visão e sem escuta, e, por outro lado, é uma estagnação evolutiva. Essa ausência de um investimento naquilo que é o mais propriamente humano, a alma e a consciência. Talvez eu possa simplificar afirmando que normose é a pessoa fazer pequeno o grande. Como? Sem consciência, automaticamente. Sem dialogicidade. Sem empatia. Sem uma visão aberta e inclusiva. Enquanto a saúde plena, que é o que nós buscamos no Colégio Internacional dos Terapeutas, consiste em se fazer grande o pequeno. Como? Introduzindo consciência, responsabilidade, respeito, escuta empática, amor compassivo. Muito bom. Você dizendo isto, eu me recordo mesmo de um texto do Jean Villelou, acredito, não sei se no Cuidar do Ser ou outro título, não vou agora identificar, onde ele fala desta abertura para o outro, né? Tão necessária na vida do terapeuta e nas relações, né, do terapeuta. Essa abertura para o outro e também depois para o outro com O maiúsculo, né? Mas estamos hoje num momento de conflitos e de polarização exacerbada, de um certo modo,
Não que a polarização seja algo ruim, mas uma polarização tal que dilacera nossas relações, dilacera, provocando desuniões mesmo entre famílias, né? Amigos, colegas, tantas pessoas companheiros e companheiras do City, né? E violências que são expressadas verbalmente, atitudinalmente, atitudes mesmo violentas, dilaceramentos na sociedade como um todo. E muitas delas, no momento atual, por motivos de uma visão partidária, o que já demonstra uma parte apenas, né? Não o todo. Como você vê? Por que chegamos? Como chegamos a essa polarização? É possível mudar isto? Qual seria, como nós do City podemos nos inserir neste momento atual, considerando estas desuniões? Então, Carlos Francisco, com relação ao seu primeiro comentário, ele me evocou o Martin Buber, que falava de duas palavras princípios. Eu isto, que instaura o reino do objetivismo, da coisa, e o eu tu, que instaura o mundo do sujeito. E que abre um portal para a possibilidade do eu, o totalmente outro. Então, de fato, você menciona talvez uma contradição muito grande nesses tempos que vivenciamos, de um fundamentalismo ideológico, lembrando que ideologias são ideias, e as ideias são frutos do passado. É como uma teoria, como uma tecnologia, sempre são frutos de um momento de compreensão, de visão aberta, de escuta sensível, enquanto seguir uma ideologia de uma forma cega, de uma forma apegada, ou seja, identificada, não leva a nenhuma visão, a nenhuma presença, a nenhuma compreensão. Então, de fato, nós estamos vivenciando um tipo de barbárie, onde o eu isto, no sentido buberiano, prevalece, onde se busca simplesmente etiquetar a outra pessoa. E, supostamente, através disso, é como se tivesse algum esclarecimento nessa atitude. Pelo contrário, o julgamento é o fracasso da escuta e da compreensão. E, via de regra, as pessoas julgam, e está aí, desde Platão a Freud e Jung, julga no outro aquilo que desconhece em si. E é por isso que o Buda afirmava que quando você aponta um dedo para uma pessoa, você tem 3 apontados contra você. E outro grande terapeuta dizia, Hipócrata, você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu próprio olho. Nós estamos vivenciando esse tipo de, eu diria, barbárie, do desencontro. Novamente, eu creio que essa violência, essa forma tão rasa de se relacionar com a outra pessoa, é simplesmente a expressão de uma certa estupidez. Eu penso no Carl Gustav Jung, que dizia que se a nossa espécie um dia findar, terá sido mais pela estupidez do que pelo mal. Eu creio que nós estamos vivenciando, não apenas no Brasil, mas podemos falar da nossa família humana, essa falência do encontro. E é por isso que, quando a Unipaz completou 30 anos, e é bom lembrar que
a Unipaz é a origem do Colégio Internacional dos Terapeutas, que surgiu com uma inspiração para o Jaime Verelu, com quem eu colaboro há 30 anos, e essa inspiração repercutiu profundamente em mim, por ocasião do encerramento da primeira turma da formação holística de base. Porque o Colégio dos Terapeutas, ele não forma, ele acolhe terapeutas formados. Então, a Unipaz precisou anteceder o CIT, porque a Unipaz tem essa função formativa, enquanto o CIT é uma rede transhierárquica. E há cerca de 30 anos, nós tínhamos poucos organismos que formavam na abordagem transdisciplinar holística. Lembrando que a visão holística é a consideração da dialética entre a parte e o todo, ser capaz de pensar globalmente para agir localmente, e eu acrescento sempre, e não loucamente, que é o que nós temos feito. E a abordagem transdisciplinar é precisamente a dialogicidade entre os diversos estilos epistemológicos, ou seja, a ciência com a filosofia, a arte e a tradição espiritual. Então, de fato, o CIT ele teve uma função extraordinária de ressignificar o conceito de terapeuta e da atitude terapêutica, e de também democratizar essa palavra. E essa democratização é muito importante e responde a um apelo da própria Organização Mundial de Saúde, que há mais de 30 anos afirma que todos precisam ser agentes de saúde porque o planeta inteiro está enfermo. Esse brado da Organização Mundial de Saúde, que ecoa há décadas, eu diria que foi respondido pelo Colégio Internacional dos Terapeutas, que reconhece 3 categorias de terapeutas. O terapeuta clínico, que precisa de uma formação específica, de uma habilitação, para atuar em consultórios, em hospitais, em enfermarias, etc. Porém, há também o terapeuta social, o educador terapeuta, o economista terapeuta, o empreendedor terapeuta, o sacerdote terapeuta, o engenheiro terapeuta e o político terapeuta. E, finalmente, há também o terapeuta ambiental, que cuida da Pachamama, que cuida dessa terra devastada, que necessita de cuidados por parte de ecologistas, de engenheiros florestais, de arquitetos e arquitetas. Então, essa foi a grande originalidade do CIT. Convocar que todos os seres humanos se responsabilizem por essa tarefa comum de cuidar, cuidar-se. E eu quero lembrar que quando foi publicado o meu livro O Poder do Encontro, Origem do Cuidado, quando a Unipaz tinha completado 30 anos de existência fecunda, foi para ressignificar que o encontro é a matriz do cuidado. Para cuidar, precisamos de ser capazes do encontro consigo, com o outro, com os outros, com a natureza e com o mistério, que, como diziam os antigos gregos, convocado ou não, sempre está presente. Muito bom ouvir você, Roberto, e essas suas reflexões. Quero te dizer também que você fez referência logo de início, nessa fala, a Martin Buber,
e a obra dele, Eu, Tu. Eu me recordei lá na minha juventude, quando eu tive acesso ao livro Eu, Tu, estudante inicial de filosofia, e lembrei aqui da frase que sempre me marcou, né, no livro, que é: o amor não é, o amor acontece. E faço referência a esse acontecimento amoroso, nesse momento agora aqui, eu e você dialogando, e você falou muito em dialogicidade, né, também, de como é possível perceber quando estamos diante do outro, e é uma percepção que eu sei, talvez como Jung dizia, né? Eu sei, né? Eu não creio, eu sei, né? Eu sei, está acontecendo aqui no diálogo. Eu aqui estou mais como auscultador do que como falante, né? Mas estou falando aqui nesse momento também. E é quase que uma percepção de que esse diálogo me toca, porque há um entendimento mútuo que vem da energia amorosa de terapeutas do sítio, posso dizer assim. Você, como um dos fundadores, idealizadores, no sentido de inspiradores, né, do sítio, e eu posterior a isso, bem posterior a isso, mas também já de encontro, ao encontro, melhor dizendo, desculpe a falha aqui na gramática, ao encontro, ao encontro e permanecendo à escuta dialogical. Lembrei também, antes de aqui de formular mais uma questão para você relevante, do Walter Ugumãe, né, que lançou um pequeno livrinho tão bonito há não muito tempo. O paraíso são os outros, como que contrapondo, né, ao outro é o meu inferno, né? Ele afirmando que o paraíso são os outros, também fazendo uma referência a isto, né? Que ótimo, né? Mudamos o tom do que poderia ser algo que dilacera, ou de que está sendo identificado hoje como uma polarização. Estamos falando, portanto, de encontros e de diálogo. Mas um ponto que eu queria trazer para você é a respeito de se há critérios ou princípios, ou mesmo orientações, dentre as 10 orientações maiores no CIT, que pudessem esclarecer para nós o que é um verdadeiro líder, o que é um autêntico governante, ou quais são os critérios, os princípios, as grandes linhas que podemos olhar e dizer: este segmento indica um verdadeiro líder e um governante autêntico. Eis uma grande questão, muito pertinente, Carlos Francisco, porque o CIT teve o seu início com um diálogo de Pierre Vaillant e Jean Villelou. O Pierre explicita isso no seu livro Os Mutantes. E eu pude participar porque esteve presente esse diálogo no encontro que realizamos no início, praticamente, da Unipaz, que engendrou um livro que se chama O Espírito na Saúde, onde o Pierre levantava a questão se Cristo não teria bebido da fonte dos terapeutas de Alexandria. Se ele não poderia ser considerado um tuku, como na tradição budista, uma criança que
é herdeira de um patrimônio de sabedoria e que é identificada já no berço. Isso tocou Jean-Yves, que disse que ele também se perguntava a mesma coisa. Porque Jesus, criança, com seus pais, foram em exílio para o Egito, onde eles poderiam ter encontrado com a tradição hebraica dos terapeutas de Alexandria. E foi isso que levou o Jean-Yves a traduzir do grego para o francês, Prendre soin de l'être, que foi traduzido em português como Cuidar do Ser, que é o primeiro livro da nossa coleção Unipaz, Colégio Internacional dos Terapeutas, que Pierre Vai e eu coordenamos durante décadas e que engendrou praticamente quase 40 livros. Mas o primeiro, Cuidar do Ser. Então, é muito importante constatar que essa palavra terapeuta não tem a ver com nenhum corporativismo da modernidade. Tem a ver com uma tradição hebraica, assim como no lado grego nós temos os Asclépio, nós temos o templo de Asclépio, que é o arquétipo do médico, que ao mesmo tempo é um sacerdote. E o hospital é também uma catedral. Basta escutar o juramento de Hipócrates para saber que nós estamos diante de um juramento de um sacerdote, médico e também educador. E é muito tocante constatar que do lado judeu-cristão, nós temos essa relíquia dos terapeutas de Alexandria. E quem foi Filon? Filon de Alexandria foi um grande hermeneuta das Escrituras. Foi a fonte para um Orígenes, para eis a imagem do Filon de Alexandria, um Clemente de Alexandria, fonte dos padres do deserto. E foi na obra completa de Filon, são 5 volumes, estão aí, que eu percorri com a coluna ereta depois das minhas meditações, do José Maria Trevino, que é o tradutor. Nós temos o 3º volume, que encerra com o capítulo de José de Egito, o homem de Estado, o estadista. Ora, então, nós, pela própria verve, pela sabedoria vasta do Filon de Alexandria, nós temos uma referência a um estadista do Antigo Testamento. O próprio Filon vai lembrar que Moisés, quando se referia a um governante, a um grande líder, ele dizia que era uma pessoa capaz de conciliar 3 virtudes: a do pastor, a do administrador e a do senhor de si mesmo. Ora, José do Egito foi um pastor. É uma linhagem que vem de Abel, passa por Abraão. José do Egito era um pastor com seus irmãos, 11 irmãos. Ele e Benjamim, o 12º, filhos da bem-amada do seu pai, Jacó. Vocês devem se lembrar que ele trabalhou 7 anos para conquistar Raquel, mas a noite de núpcias deve ter sido muito regada a vinho, porque foi entregue a ele a Lia, a irmã de Raquel. E ele teve com a Lia 10 filhos, mas trabalhou mais 7 anos para o Labão, para que ele pudesse desposar
a sua bem-amada Raquel. E nós estamos falando de José, que é o primeiro filho do patriarca com a Raquel, que era um pastor e que era um hermeneuta, ou seja, um intérprete de sonhos. Ele era um grande sonhador. Ele era uma pessoa transparente. E com seus irmãos, ele dizia: essa noite eu sonhei que eu estava no centro de vocês e vocês, 11 irmãos, se curvavam perante mim. O patriarca Jacó, ao escutar aquilo, tentava expressar para José: você não precisa dizer tudo, porque existe a inveja. E um dia, o José chega um pouco atrasado para o pastoreio, os seus irmãos tinham confabulado, inicialmente para praticar um fratricídio, mas o irmão mais velho não aceitou e disse: ele é nosso irmão. Então ele foi jogado num poço e depois vendido para uma caravana que se dirigia ao Egito. Então, o que significa o pastor? É aquele que cativou o animal em si, um infrapessoal. Um líder, sobretudo um governante, jamais pode ser possuído pelo animal, pelos instintos, pela ferocidade. Esse é o sentido do pastor. E é quando, então, José é vendido para Potifar, que era o eunuco do faraó, e José demonstra suas habilidades de administrador. Ele administrava a casa do Potifar de uma forma extraordinária, uma competência que levou Potifar a considerá-lo muito precioso. Então, ele realizou a função do administrador. Quem é o administrador? É aquele que coloca ordem na sua alma, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos. Como alguém pode liderar outro se não lidera na sua própria casa? Se não administra a dimensão do seu interior? Então, José realiza esse arquétipo do administrador. O problema é que a mulher do Potifar se apaixona, porque José é o arquétipo da beleza. E ele é fiel ao seu senhor, ele não se entrega, e certamente em algum momento, com a ferida narcísica aberta, a mulher do Potifar avança no José. É interessante constatar isso no Antigo Testamento. Mesmo assim, José foge. E a Zuleika, mulher do Potifar, tem nas suas mãos o manto de José. E com a sua ferida narcísica aberta, denuncia José ao Potifar, dizendo que ele tinha tentado violá-lo. E Filão de Alexandria não vai deixar de comentar que o eunuco é uma pessoa não apenas que está incapacitada de engendrar seres humanos, mas também de criatividade. Porque, primeiro, ele não procurou conversar com José, e, segundo, ele não se deu conta que o manto que estava nas mãos da sua mulher era o manto de José. E isso levou José a se tornar um prisioneiro da casa de Potifar. Mas lá ele continuou e transmutou a prisão numa escola. Ele se encontrava com as pessoas que eram também prisioneiras, colegas de infortúnio, e interpretava os sonhos dessas pessoas. Foi quando uma pessoa confessou seu sonho e ele disse: não sou eu, é Yod-Heh Vav-Heh através de mim. É o eu sou que me diz: você será libertado. Lembre-se de mim quando você estiver livre. E o outro companheiro conta seu sonho e José diz: não sou eu, é o eu sou através de mim. Você será condenado.
se prepare para a condenação. E isso aconteceu. Ora, a pessoa que foi libertada se esqueceu do José. E o tempo passou, o faraó teve 2 sonhos de 7 vacas magras que comiam 7 vacas gordas, e depois de 7 espigas de milho magras que comiam 7 espigas gordas. O faraó reúne os seus sábios, propõe o sonho que ele teve, que lhe tocou, e naquela época o sonho era muito importante, como se vê nessa passagem do Antigo Testamento. Porém, os sábios já tinham perdido o dom da hermenêutica. E estava lá aquela pessoa que foi libertada e disse para o faraó: Senhor, no presídio do Potifar há José, que sabe interpretar sonhos, eu que o diga. E o faraó pede que ele se apresente imediatamente e conta seus sonhos. E José, da mesma forma como fazia com seus irmãos, com os colegas do presídio, diz: não sou eu. É Yod-Heh Vav-Heh através de mim. O que eu escuto é que o Egito viverá 7 anos de fartura e 7 anos de carestia. E você precisa de um bom administrador para o tempo da carestia. E o faraó, que não era bobo, disse: é você. E foi assim que José se tornou o superintendente do Egito. Pela capacidade de administrar sua própria alma, de interpretar os sonhos, as crises, o nosso momento, porque a hermenêutica, a interpretação, é também um instrumento de libertação. Nós não somos livres com relação ao que nos chega, que pode ser uma epidemia, pode ser uma crise, pode ser uma guerra, como a que está acontecendo, pode ser uma eleição. Nós somos livres com relação ao que fazemos com aquilo que nos chega. E isso exige a arte e a ciência da interpretação. E foi agora o momento em que Jacó, com seus 11 filhos, passaram-se os 14 anos, os 7 primeiros anos, pelo menos, era tempo da carestia. O Jacó pede que os seus filhos busquem no Egito provimentos, provisões, mercadorias, porque eles estavam passando fome. Mas o Benjamim não, porque ele estava chorando até naquele momento a morte do José. Não só por tê-lo perdido, mas por não tê-lo sepultado, que os filhos, os irmãos de José, disseram que ele tinha sido devorado por uma fera e tinha colocado no seu manto colorido o sangue de um cordeiro, e o Jacó não pôde enterrar o seu filho. Isso, na tradição hebraica, é muito grave, e por isso o Jacó lamenta. É o lamento de Jacó. Ele diz: não, Benjamim fica comigo, eu já perdi José. E os 10 irmãos de José comparecem perante ele próprio, que não é identificado, porque, na ocasião, ele era um egípcio, mas ele identifica imediatamente seus irmãos, mas não demonstra sua emoção, ele se retira para chorar nos seus aposentos, e só depois ele retorna. Isso demonstra que um governante não pode se deixar levar pelas emoções, pelas catarses, que alguém que precisa manter a equanimidade. E é quando o José sente falta do seu irmão, Benjamim. Benjamim, na tradição hebraica, é o caçula. E ele pergunta: vocês estão todos aqui? Eles dizem: não, nós perdemos um irmão há muito tempo, e o nosso caçula, o nosso pai, é muito apegado a ele e não permitiu que ele viesse. O José se perguntou: será que eles fizeram com Benjamim o que fizeram comigo? E aí ele estabelece uma estratégia.
também a estratégia que todo estadista precisa ter e pede que eles retornem e tragam o Benjamim para demonstrar que eles não eram espiões, e sim que eles estavam falando a verdade. Eu vou encurtar a história, apenas direi que eles retornam com Benjamim, e quando José se dá conta que os irmãos amam o Benjamim, porque na alforja do Benjamim, por uma tática do José, que queria saber se os irmãos amavam ou não o seu irmão, estava o cálice de prata do próprio José, do Egito, e ele então seria condenado, e é quando os irmãos de José disseram, não, não, o meu pai chora até hoje, a perda do outro filho. Não, nós ficamos no lugar do Benjamim. É quando então o José se dá conta que ele não foi traído pelos irmãos, que ele não foi vendido para o Egito, foi a mão do Yod-Rei, Vav-Rei, a mão do mistério, que o levou ao Egito para que ele pudesse agora receber as tribos de Israel, a sua própria família. Isso significa o Senhor de si mesmo, a pessoa que ressignifica a sua própria história, que não permite que uma interpretação do passado prevaleça. E é por isso, Carlos Francisco, que para Filon de Alexandria, o José do Egito é o arquétipo de um estadista. Agora, nós podemos falar de um estadista do século passado, Mahatma Gandhi, que apenas com 2 armas libertou a Índia, a Ahimsa, que é não violência, e Satyagraha, que é a veracidade. Ora, a não violência. Como um governante pode ser um bom governante se utiliza a violência? E não se trata apenas de uma questão, por exemplo, a Universidade Internacional da Paz é a terceira criada no mundo, depois da Universidade da Paz das Nações Unidas e de Costa Rica. E tem outras universidades da paz. E nisso, todas as universidades internacionais da paz coincidem. Há 2 instrumentos básicos, a diplomacia. A diplomacia é o diálogo. E o desarmamento, não apenas de armas letais, mas também desarmar um coração de pedra fechado do ódio, da mentira, da violência. Desarmar também a consciência através de valores perenes, de uma ética com coração, através do respeito, respeito à diversidade, respeito às minorias, respeito às mulheres, aos povos originários, respeito ao meio ambiente. Já disse que o terapeuta, uma das categorias dos terapeutas do CIT é do meio ambiente. Como um governante não cuidar do meio ambiente, como diz o poeta, começa no meio da gente, impedindo o futuro das novas gerações. Então, veja, eu estou apresentando princípios. Princípios. Eu poderia falar de outro grande estadista, que é o Dalai Lama, que pese que ele foi expulso do Tibete, ele jamais fala violentamente, ele utiliza a não violência e, ao mesmo tempo, ele clama pela justiça, porque a justiça é saúde na sociedade, nós temos que clamar pela justiça e respeitar para que a justiça seja um bem da sociedade. Poderíamos falar do Papa Francisco, é um outro estadista. Poderíamos falar de um Luther King. Então, não nos faltam exemplos de estadistas. E é muito importante a sua questão, porque
no coração mesmo da inspiração do City, nós temos uma referência ao terapeuta político. Mais do que nunca, nós precisamos de terapeutas políticos. Como dizia Ken Wilber. Ken Wilber vai afirmar que nós precisamos de um Buda na economia, sim, e precisamos também de sabedoria na gestão do bem comum. São algumas indicações, Carlos Francisco, para que cada um possa tirar suas conclusões, porque nós somos livres e precisamos, na intimidade, decidir quem nós queremos que nos governe. Agora, se não há um José do Egito, literalmente, talvez procurar alguém que mais se aproxime desse arquétipo para Filon de Alexandria. Muito obrigado, Roberto. Emocionante suas palavras. E, mais uma vez, me trazem reminiscências, recordações de épocas onde eu trafegava por caminhos muito parecidos e estou agora me recordando até da minha própria anamnese, quando acolhido no City, quando refiz o meu percurso para me apresentar, como todos nós fazemos, né? Antes de receber o nosso manto, entregamos nosso próprio percurso. E lembrei aqui da minha participação do movimento Justiça e Não Violência, junto com Frei Alamiro e outros tantos naquela ocasião, e nos referenciávamos muito a Mahatma Gandhi, né? com a sua proposta de não violência, né? E como era muito difícil, desde lá, nós dialogarmos com nossos colegas e demonstrar que a não violência era o caminho, né? Quando tantos optavam por um caminho de violência, seja qualquer que seja, verbal até. Então, muito obrigado por trazer também, e eu poder perceber que como esse encontro, esse diálogo com você, também, para mim, pessoalmente, me traz este contato com a própria história. E a minha história, como também ela também tem todos os arquétipos, esses arquétipos que você trouxe agora, do bom governante, José, e de outros tantos, como você lembrou aí, Dalai Lama, Papa Francisco, outros tantos que podíamos enumerar a partir desses critérios iluminados, né? Princípios que nos faz ser quem somos, de fato. Muito obrigado. Mas retomando aqui nosso diálogo, porque eu quero muito mais ouvi-lo do que poder dizer aqui minhas digressões e minhas recordações. E considerando isso que você já nos disse, vamos partilhar essa gravação depois. Como o CIT, o Colégio Internacional de Terapeutas, pode colaborar neste momento tão crítico que vivemos? E como pode colaborar a partir desta arte do cuidado integral, como você já referenciou aqui na sua fala? Então, Carlos Francisco, eu creio que o CIT tem uma grande missão nesse momento, que é a missão que está inscrita na própria concepção do que é um terapeuta para Filon de Alexandria, se referindo a uma ordem judaica que aceitavam as mulheres. E olha, há 2000 anos, uma ordem judaica aceitar as mulheres, aceitar pessoas doentes. Tudo indica que Filon de Alexandria fazia estágio entre os terapeutas. Aceitar pessoas que não eram consideradas puras, pecadores, e quem não é, porque eu estou justapondo, como o próprio Jean-Yves faz, o Jean-Yves Ledoux, a ordem dos essênios com a ordem dos terapeutas. Tudo indica que eles eram provenientes da mesma árvore, do mesmo tronco. Mas
havia divergências, não apenas teológicas, como também na praxis. Os terapeutas não eram puristas, como os essênios. Eles acolhiam pessoas que buscavam, com ferimentos no corpo, na alma, na consciência. Eles cuidavam do corpo físico, quando, na tradição dos essênios, o corpo era considerado a sepultura da alma. Não, eles consideravam o corpo o templo da alma. Eles tinham massagens para contemplar o corpo. Eles acolhiam e ordenavam mulheres que, no dia sagrado, que é o sabá, o sábado judaico, eles tinham uma mesa comum, eles tinham cânticos, um coral masculino e feminino, e eles também interpretavam as escrituras, praticavam a prece até o levantar do novo dia. E do ponto de vista teológico, talvez o mais relevante é lembrar que, se para os essênios se esperava o Messias para nos salvar de nós mesmos, para os terapeutas, sim, o Messias é esperado, mas como uma mãe espera um filho no interior de nós mesmos. Essa responsabilidade, como Carl Gustav Jung expressa muito bem, sobretudo no seu livro Vermelho, onde ele ressignifica o cristianismo e vai dizer que Cristo nunca imitou ninguém, e para que alguém possa se colocar no caminho crístico, há que realizar em si o próprio Cristo. Então, através do processo que ele chama de individuação, que da periferia do ego, sempre numa via espiralada e rumo ao interior, rumo ao centro, possa nos conduzir à centralidade do self, que ele denominava de arquétipo crístico, ou da criança divina. Então, você veja que nós temos uma referência, talvez na psicologia mais robusta e significativa do século XX. Nós temos uma referência a essa concepção, não é, que é cada um ser capaz de engendrar o bem, o belo e o bom a partir de si e transbordar isso, transpirar isso para o seu meio, seus familiares, a comunidade. Então, para os terapeutas de Alexandria, a tarefa do terapeuta é a de cuidar, porque quem cura é a grande natureza, é o grande espírito, são as forças curativas da natureza. E nós cuidamos daquilo que é saudável em nós. Cuidar do ser é um paradoxo. É o ser que nos cuida, mas se refere a despertar para o ser. Através da escuta, que não é só audição, é também interpretação, e nós estamos recapitulando o que já dissemos, e a ética da bênção, que eu considero, talvez, de todas as orientações maiores do CIT, a mais importante. Abençoar é bem olhar e bem dizer. Jamais reduzir a pessoa ao seu menor. Jamais rotular a pessoa de doente. A pessoa não é doente, a pessoa está doente. A doença é um momento de uma passagem. E, portanto, eu diria que o que mais efetivamente um terapeuta do CIT, uma terapeuta do CIT pode fazer é dar um testemunho. Não são discursos, e muito menos a esterilidade de debates, mas é ser capaz de diálogo, é ser capaz de se abrir para a diferença do outro, do amadurecimento, que é compreender que a divergência não está na ordem do antagonismo, e sim da complementariedade. E, sobretudo, aprender a não saber. Um bom terapeuta é, sobretudo, aquele que não sabe,
É aquele capaz da douta ignorância socrática. É aquele que sabe dizer, eu não sei. Abre mão das supostas verdades para se abrir para uma pergunta permanente e aberta. Eu creio que através desse testemunho que nós, enquanto terapeutas do CIT, poderemos facilitar em tempos tão desumanizados como esses tempos que nos envolvem. Agora, é bom também lembrar que é no coração da noite que surge o dia. E que talvez, como o próprio Pierre Weil afirmava, a grande tarefa evolutiva é evoluir do amor ao poder para o poder do amor. É isso que nós vamos precisar aprender. Aquilo que Teilhard de Chardin dizia, algum dia, quando tivermos dominado os ventos, as marés, a gravidade, quem sabe nós dominaremos as forças do amor. E pela segunda vez na história do mundo, o ser humano terá descoberto o fogo. Essas que são as armas que nós precisamos postular, as armas da consciência, da responsabilidade, do amor compassivo. Quando Cristo dizia, quando alguém te ofender, ofereça a outra face. Ele foi preciso. Ele não disse ofereça a mesma face, porque isso seria masoquismo. É oferecer a outra face, a face do sujeito, a face da responsabilidade, a face dessa dimensão potencial de uma plenitude encarnada no pedacinho de praça pública em cada um de nós. Eu diria que é a partir do interior de nós mesmos que nós poderemos colaborar, contribuir para que haja uma humanidade mais saudável, mais humana, mais bondosa, mais pacífica, mais gentil, mais amorosa. Eu, já em encontros anteriores, já ouvi você dissertar, se eu posso usar esse verbo, sobre, dizendo a respeito das 10 orientações maiores que nós temos no CIT, sobre a ética da bênção. Sim, né, o bem dizer, o bem olhar, né, o bem falar. E eu refleti muito, inspirado no que você disse nesses encontros anteriores, de como podemos, dialogando um pouco com o que você acaba de dizer, né, como nós podemos ser capazes de bênção, capazes de abençoar e internalizar em nós mesmos, terapeutas do CIT, que nós somos seres que abençoamos. Nessa perspectiva mesma do que você disse da ética da bênção. Então, numa sociedade, complementando o que você acaba de dizer, uma sociedade que abençoa. Eu tenho aqui mais uma pergunta que me parece até agora, depois de tudo que você disse, mas ainda vou formulá-la mesmo assim, quase que uma recorrente, né? Quase que retórica recorrente. Né? É possível a paz no mundo atual? Me parece que eu mesmo formular esta pergunta agora a você, parece que você já respondeu. Mas me permita dizê-la novamente. É possível a paz hoje, no mundo atual? Então, Carlos Francisco, com relação à bênção, eu ainda quero trazer uma questão óbvia. Nós vamos encontrar na nossa tradição hebraico-cristã
como o primeiro ato terrorístico, o primeiro crime da humanidade, no mitologema de dois irmãos. Um irmão se sentia abençoado e caminhava docemente sobre a terra. O outro irmão não se sentia abençoado. Ele se sentia mal olhado e maldito. Ele, então, calcula, inveja. Caim mata Abel. Nós não estamos falando de um tempo histórico, nós estamos falando de uma hierohistória, de uma transhistória, que transcorre nesse preciso instante. O nosso pior assassina o nosso melhor. Isso demonstra que uma pessoa que se sente abençoada é capaz de paz. E as pessoas que estão trazendo violência, a barbárie, a guerra, a desumanidade, são pessoas que não se sentem abençoadas, são pessoas que se sentem amaldiçoadas. E um terapeuta não é amaldiçoando o outro que vai colaborar, que vai ser terapeuta. Essa é uma tarefa, por isso eu disse, é a mãe de todas as orientações maiores. Como olhar para uma pessoa que representa a desumanidade e a si mesmo abençoar? Essa é a tarefa, eu diria, mais utópica, mas é uma utopia realizável, que nós precisamos exercitar. Porque quem abençoa será também abençoado. E sempre me faz lembrar aquele poema do Pablo Neruda: se cada dia cai dentro de cada noite, então há um poço onde a luz está retida. Basta sentar-se ao lado do poço da sombra e pescar luz caída com paciência. Um terapeuta é um pescador de luz caída. E dessa forma que nós poderemos progressivamente, gradativamente, porque sempre que a humanidade evoluiu, foi através de um grupo pequeno de pessoas, como dizia Margaret Mead, nunca ridicularize um grupo de pessoas estranhas que querem mudar o mundo, porque o mundo nunca se transformou que não seja dessa forma. Então, Carlos Francisco, é possível paz no mundo a partir do interior de nós mesmos. E a partir daí, ser capaz de transbordá-lo. Isso me faz lembrar, talvez, uma história que encantava Carl Gustav Jung, como nos lembra Bárbara Hanna, biógrafo do Jung, grande amiga do Jung, da Emma Jung, e que acompanhou durante décadas. Ela vai dizer que foi talvez essa história que Jung contou na última vez que ele compareceu no clube psicológico de Zurique, que ele frequentava, com os junguianos e as junguianas. É uma história que aconteceu e que foi contada ao Jung por Richard Wilhelm, um grande especialista do mundo chinês. Ele viveu décadas na China, é ele que traduziu o I Ching, ele que entregou nas mãos do Jung o livro que mudou a existência profissional do Jung, o livro da flor de ouro, da alquimia chinesa. E ele testemunhou a história que eu vou contar, que eu creio que pode ser um alento para nós nesse momento. Uma comunidade na China, onde o Richard Wilhelm vivia, estava padecendo de uma seca que se prolongava. Tudo estava morrendo. E a comunidade, desesperada, então,
ao saber que tinha uma pessoa que morava numa comunidade muito distante, tinha uma fama de fazer chover. Essa história se chama O Fazedor de Chuvas. Convida essa pessoa para visitar essa comunidade sedenta. E Richard Wilhelm viu quando ele chega numa carroça, uma pessoa simples, e a carroça percorreu a praça, alguns lares, algum templo, talvez a prefeitura, e depois essa pessoa simples se retirou numa cabana, pediu que ninguém chegasse até ele, que deixasse a comida na porta da cabana, do lado de fora, e ficou 3 dias e 3 noites em silêncio. E no final desses 3 dias e 3 noites, não apenas choveu, nevou, num local em que a neve era raríssima. Richard Wilhelm foi até onde estava, tocado com aquele quase milagre, e pergunta para aquela pessoa simples, mas o que você fez, afinal? Ele responde, eu não fiz nada. Richard disse, mas como? Nós estávamos numa seca que estava devastando tudo, e você veio, ficou 3 dias, 3 noites nessa cabana, e não apenas choveu, nevou. E ele responde, isso é outra coisa. Eu venho de um local onde nós estamos em conexão com tal, com a ordem. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que tudo estava fora de ordem. Então eu me retirei para colocar ordem em mim mesmo. Quando um ser humano coloca ordem em si mesmo, chove. Não apenas em Brasília, em São Paulo, no Brasil, chove nesse planeta. Isso talvez seja um consolo. O próprio Jung, quando imagina ele que viveu 2 guerras mundiais, e na iminência da Segunda Guerra Mundial, ele ia muito à Alemanha e disse para alguns discípulos mais próximos, eu vou para buscar facilitar que as pessoas compreendam e estejam em paz com as suas polaridades. Quando nós estamos falando de polarização, que as pessoas estejam em paz com as suas polaridades. Se uma dezena, algumas pessoas estiverem em paz com os opostos em si, tiverem chegado naquele centro que ele chamava de self, que é um complexo opositório, uma coincidência opositória, que está além de todos os opostos e que contém todos os opostos, nós podemos evitar uma guerra mundial. O mesmo que Krishnamurti dizia, se nós tivermos meia dúzia de pessoas capazes de silêncio, de inocência, de veracidade, a humanidade pode ser salva. Então, é nesse sentido, e ainda penso no Serafim Sarov, um santo da Rússia, e é bom falar, nesse momento, que a Rússia tem seus santos. Ele vivia numa floresta, e quando ele se encontrava com uma pessoa, e nessa floresta eles depositavam criminosos de uma violência além da medida, eram depositados nessa floresta. E quando o Serafim Sarov se encontrava com uma pessoa que poderia ter sido um serial killer, ele olhava nos olhos da pessoa, ele se ajoelhava e dizia, agora que eu vejo os seus olhos, o seu semblante, eu sei que Cristo ressuscitou. Ele também dizia, mantenha seu coração no inferno e não desespere. Então, meu caro Carlos Francisco, a paz é possível. Através do testemunho. E a historinha que nós contamos há 35 anos,
a historinha do beija-flor. Uma floresta incendiada, um beija-flor pega uma gotinha d'água, joga no meio do fogo, outra gotinha, joga no meio do fogo. Um tatu fujão vendo aquilo, diz, mas o beija-flor, você acha que com essas ridículas gotinhas você vai apagar esse fogaréu infernal? E o beija-flor diz, eu sei que não, amigo tatu. Agora, eu estou fazendo a minha parte. Eis o que é um líder. Não tem bandeira, não tem ideologia, não está empurrando ninguém e, sobretudo, não está culpando ninguém. Ele faz a sua parte. E eu creio que é assim. Cada um fazendo a sua parte. Nós podemos dormir em paz e colaborar para que, de algum modo, seja com a gotinha de uma lágrima, de uma gota do serviço, da bênção, da fraternidade, do respeito, nós estaremos colaborando para que desse caos surja um novo cosmo, uma nova ordem. Eu só posso dizer, Inshallah. Muito bom, Roberto. Mais uma vez, muito bom. Nós, como integrantes do CIT, do Colégio Internacional dos Terapeutas, também buscamos a saúde. E, no meio de tanto caos e absurdos, paz e saúde. Algo de saudável precisa brotar. Como podemos, nós do CIT, voltado para o Colégio Internacional dos Terapeutas, sermos, então, agentes de saúde no meio desse caos e absurdos do nosso cotidiano? Então, eu te agradeço por ter levantado, talvez, essa derradeira questão, que nos lembra que paz e saúde convergem. Shalom, em hebraico, vem da mesma raiz de shalem, que significa inteiro. Paz é uma consequência de uma consciência de inteireza minimamente lograda em cada um de nós. E, por outro lado, a paz não é estar numa boa, como muitas pessoas imaginam. Isso é normose. A indiferença está apenas pensando em si, nos seus interesses egocêntricos. Paz implica em bom combate. O oposto da paz, como afirma o I Ching, é a estagnação. Onde estivermos estagnados, no corpo, na alma, na consciência, nos relacionamentos, na sociedade, aí teremos perdido ao mesmo tempo a paz e a saúde. Basta ver o que acontece numa poça de água estagnada e comparar com o regato de águas cristalinas e correntes. Então, paz e saúde convergem como inteireza em movimento. É nesse sentido que a Unipaz e o CIT são organismos internacionais distintos e complementares. Se a Unipaz propõe uma pedagogia iniciática, uma educação integral, o CIT propõe uma terapia iniciática, um cuidado integral. Agora, eu insisto, a partir do interior de nós mesmos, da ecologia individual, para que possamos transbordá-la, transpirá-la para a ecologia social e a ecologia ambiental. É uma nobre tarefa e também bastante árdua. Por isso que eu sempre digo, ser um
terapeuta do CIT é muito diferente de ser um terapeuta de uma escola qualquer, porque a outra orientação é o estudo, não apenas o estudo das ciências contemporâneas, das filosofias odiernas, é também o estudo da sabedoria milenar. E é preciso, ao mesmo tempo, desenvolver os saberes e também, através da holopraxis, da prática meditativa, aprender a ser, ou seja, a não saber. E assim, eu creio que essa é a nova aliança. E eu quero concluir falando da importância do arquétipo de Noé nos tempos atuais. Você começou falando da polarização. Quem é Noé? Essa pessoa justa que, através da justiça em si lograda, fez do seu corpo uma balsa e nela colocou todos os pares de opostos para fazer a travessia do dilúvio. O dilúvio está aí, Carlos Francisco. E nós precisamos resgatar o Noé da alma, o José da alma, o Mahatma Gandhi, o Francisco de Assis da nossa alma. E, a partir daí, buscar dar um testemunho. Apenas isso. Dar o passo seguinte, o passo nosso de cada dia, e oferecer um testemunho minimamente da capacidade da inteireza humana. Eu sempre digo que talvez a maior descoberta do século XXI será o ser humano na sua inteireza, no seu potencial de plenitude. Agora, se isso não acontecer, fica a pergunta: haverá século XXI para o ser humano? Haverá. Obrigado, Carlos Francisco, obrigado pela sua confiança. Fiar com encontrar. Confiança que se traduz principalmente em atitude, né? Não em conceito. Muito obrigado, Roberto. Emocionante suas palavras, me tocaram a mim muito. Acredito que tocará também os que poderão ouvir, se assim o desejarem. Belo caminho do City. Me sinto parte por escolha, por opção. Percorri um caminho, também me integro, hoje prestando um serviço também no Pentagrama do City Brasil. Que bom ouvir suas falas, a sua fala, trazendo esses princípios, nessas linhas que nos norteiam, né, no nosso caminho de terapeutas, que possamos ser seres que abençoam num caminho de paz e de saúde. Se me permite uma última, ouvindo você, lembrei de um hexagrama do I Ching, você fez referências aqui também ao I Ching, que é exatamente o hexagrama que fala da primavera, e é muito bacana a imagem, eu acho, a imagem que o I Ching nos traz, de que é acima a quietude e montanha, o trigrama quietude e montanha, abaixo o incitar trovão. E me remete muito a esta imagem de como dentro em nós, como você disse, a paz que o ser simples que foi no tal buscar a ordem, né, interna para poder aparecer. Então, é mesmo este hexagrama de Xing, internamente, esse incitar trovão que floresce a montanha. Então, eu queria trazer esta imagem aqui.
E acho que eu estou sentindo desse meu diálogo, desta minha audição com você, de que nós sim podemos, então, florir com este incitar interno transformado para que possamos fazer nosso caminho de beleza, nosso caminho de flores. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Francisco, em confiante e abençoada e íntegra marcha. Muito obrigado.